Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Unifal, que faz parte da disciplina Português como Língua Adicional. Eu sou Catarina Nogueira, sou anfitriã de hoje, e vamos falar sobre um livro que promete enriquecer seus conhecimentos sobre a língua portuguesa, especialmente em contextos internacionais. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do livro Português como Língua de Herança, Recortes em Casa, na Igreja e na Escola, organizado pela professora Ana Souza. Ana Souza é PhD pela Universidade de Southampton, na Inglaterra, e possui uma pós-graduação em Ensino e Gestão para a Educação de Nível Superior pela Goldsmiths, também em Londres. Além disso, é associada à Academia Britânica de Educação Superior e leciona na prestigiosa Universidade de Oxford Brookes, onde coordena o curso de especialização no ensino de inglês como língua adicional. Mas o caminho dela até aqui começou bem longe das salas de aula britânicas. Ana é graduada em Letras, Português e Inglês pelo CUB em Brasília e tem uma formação em tradução também pela UNB. Antes de partir para sua jornada acadêmica no exterior, ela passou uma década ensinando inglês como língua estrangeira em Brasília. Foi só então que ela decidiu embarcar no mestrado em Ensino de Língua Inglesa na Universidade de Thames Valley, em Londres, onde começou a explorar não só o ensino de inglês, mas também o ensino de português como língua de herança, ou POLH. Em Londres, Ana teve a oportunidade de lecionar inglês para falantes de outras línguas e também dedicar-se ao ensino do português como língua estrangeira e de herança. Desde então, sua pesquisa e seu compromisso com a preservação da língua e culturas brasileiras no exterior têm sido notáveis. Seu trabalho não apenas impacta a academia, mas também a vida de muitas famílias brasileiras que buscam manter a viva conexão com suas raízes através da língua portuguesa. Então, preparem-se para uma conversa envolvente e esclarecedora sobre o português como língua de herança. Para começar, queremos compartilhar com vocês alguns trechos do prefácio escrito pela professora doutora Aparecida de Jesus Ferreira, da Universidade Federal do Paraná. Ela conheceu Ana Souza em Londres, em 2014, durante seu pós-doutorado, e ficou impressionada com a dedicação de Ana às pesquisas sobre o português como língua de herança. Esse é um tema super relevante hoje em dia, com toda a globalização e mobilidade linguística. No livro de Ana Souza, temos uma exploração profunda sobre como o português é mantido e ensinado em casa, na igreja e na escola, tanto em Londres quanto em outros contextos. Essa abordagem multifacetada nos dá uma compreensão rica sobre a identidade linguística e cultural dos brasileiros no exterior. A doutora Aparecida menciona o trabalho incrível do GEB, Grupo de Estudos sobre Brasileiros no Reino Unido, e o terceiro seminário de estudos sobre migração brasileira na Europa. Esses eventos foram fundamentais para entender as dinâmicas linguísticas e culturais dos brasileiros no exterior. Agora, vamos mergulhar nos temas principais abordados no livro. Ana Souza organiza os artigos em torno de 3 pilares: casa, igreja e escola. Cada um desses ambientes é crucial na preservação e transmissão do português como língua de herança. Vocês sabiam que há um grande número de brasileiros morando no Reino Unido, com estimativas variando entre 30 mil e 200 mil habitantes só em Londres? Muitos desses brasileiros são descendentes de famílias europeias que migraram ao Brasil nos séculos XIX e XX e agora retornam à Europa por diversas razões socioeconômicas e políticas. Esse livro não só oferece dados atuais e exemplos de discursos produzidos por pessoas de herança brasileira, mas também propõe uma extensa revisão de literatura que permite comparar pesquisas similares em outros contextos. A leitura dos artigos dessa coletânea é importante não apenas para pesquisadores interessados em identidade e português como língua de herança, mas também para qualquer pessoa que queira entender a complexidade de ser brasileiro fora do Brasil. Você já tinha ouvido falar sobre o conceito de língua de herança? Língua de herança é fruto da estreita relação entre língua, identidade e cultura, uma vez que a herança que está sendo passada de geração a outra não corresponde apenas a habilidades linguísticas, mas também à cultura, aos costumes do país de origem dos pais e aos valores familiares. Essa diversidade enriquece não apenas a língua em si, mas também fortalece a identidade cultural dos falantes, conectando-os às suas raízes e às comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo. A começar pelo ambiente familiar, vamos falar sobre o que o livro nos apresenta sobre a manutenção da língua de herança. Nesse primeiro capítulo, o livro nos apresenta um estudo fascinante realizado com mães brasileiras. Olha só que interessante. A autora dessa pesquisa descobriu que a identidade dessas mães é fortemente afetada pelas suas experiências culturais e linguísticas. Vivenciar a cultura do Brasil e a cultura britânica ao mesmo tempo tem um impacto enorme.
Elas vivenciam uma verdadeira mistura cultural, o que impacta profundamente como se percebem e se relacionam com as duas línguas, o português brasileiro e o inglês britânico. Mas não é só isso. Essas mães, muitas vezes casadas com parceiros de outras nacionalidades, se dedicam intensamente a manter o português vivo dentro de casa. Elas se tornam planejadoras linguísticas, criando estratégias diárias para que seus filhos não percam a conexão com a língua de herança. Desde brincadeiras e músicas até histórias e conversas durante as refeições. Tudo é pensado para que o português faça parte do cotidiano familiar. No contexto religioso, a autora pretende investigar como a língua portuguesa, a etnicidade e a religião interagem dentro das comunidades brasileiras em Londres. Ela busca entender como a fé e os espaços religiosos, como igrejas e centros espíritas, ajudam a manter a língua e a cultura brasileira viva. As entrevistas feitas para a pesquisa exploram fatores como sucesso econômico e social, contato com a comunidade, atitudes em relação à língua e cultura e conexão com a terra natal. Além disso, os resultados mostram os papéis sociais da língua portuguesa, segundo líderes religiosos, na união e preservação cultural dos brasileiros. E, por fim, exploraremos a língua de herança no contexto escolar. As pesquisas investigam a aplicação de questionários e entrevistas com diretores, professores e coordenadores pedagógicos de escolas complementares. As autoras mostram como essas escolas incorporam inovações em 6 estágios de institucionalização, que vão desde a socialização inicial das crianças entre famílias até a formação de grupos mais estruturados. Os resultados indicam que esses estágios são cíclicos e contínuos, ajudando as escolas e os envolvidos a reconhecerem suas limitações e singularidades, melhorando seu desenvolvimento. As diferenças nas identidades, na cooperação e na interação das crianças com o português destacam a importância do contexto de valorização da língua pelos pais, pela escola e pela comunidade. Ana Souza ressalta que a escola é um espaço privilegiado para desenvolver um sentimento de pertencimento à língua portuguesa. Esse espaço deve ser fortalecido e ampliado, especialmente para as comunidades brasileiras que vivem na diáspora. E para finalizar, aqui vai um recado especial para os estudiosos e curiosos de plantão. Se você tem interesse em estudos de línguas, esse livro é a perfeita oportunidade. Ele não só enriquece nosso entendimento sobre a língua portuguesa no exterior, mas também nos proporciona uma visão profunda sobre a cultura e identidade dos brasileiros que vivem fora do país. Seja você um pesquisador, um estudante ou apenas alguém interessado em entender mais sobre a diáspora brasileira, esse livro é essencial. Esperamos que esse episódio tenha despertado seu interesse e curiosidade sobre esse tema. Agradecemos pela audiência e até mais.